Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje teremos a participação da Daniela Pinho, sócio da Brasilpar. Daniela, muito obrigado por você ter vindo, pela sua presença aqui. Gostaria que você falasse um pouquinho da Brasilpar e o porquê hoje temos a Brasilpar em nosso programa. Bom, inicialmente, obrigada a você pelo convite. Muito bacana a oportunidade de falar sobre esse tema de assessoria financeira num programa como esse. Bom, Brasilpar, como acabei de falar, é uma empresa de assessoria financeira com foco em fusões e aquisições de empresas. A Brasilpar, como a gente fala, é uma assessoria independente porque ela não é associada a nenhum banco, isenta de qualquer tipo de conflito de interesse. Brasilpar tem 41 anos, na sua história ela teve diversas áreas, já teve administração de recursos, já teve alguns fundos, mas desde 1996 é inteiramente dedicada à assessoria financeira. Você está desde quando na Brasilpar? Vamos lá. Eu estou há 5 anos na Brasilpar, há 5 anos. A minha carreira toda foi desenvolvida no mercado financeiro, sempre com foco em análise de investimento. Eu já fui analista de ações, já trabalhei em fundos que compravam participações de empresas e fusões e aquisições é o que eu fiz mais tempo na minha vida. Inclusive, antes de entrar na Brasilpar, eu tive uma experiência como diretora financeira de uma empresa, o que foi de muita valia para entender de dentro os problemas enfrentados pela empresa. Na Brasilpar, hoje somos 7 sócios. A gente diz que a gente é uma sociedade pura. Nesses 40 anos houve uma série de mudanças de sócios. Hoje a gente está na 2ª e na 3ª geração de sócios. Temos uma equipe de, fora os sócios, de 6 analistas. A Brasilpar participa também de uma parceria internacional de assessorias financeiras como nós ao redor do mundo, 35 países. Isso nos dá uma penetração muito interessante, tanto na atração de investidores para investir em empresas, quanto ao contrário também. Então, aproveitando o seu gancho de investidores, uma série de coisas, o nosso público aqui, a maioria são pequenas e médias empresas, e eu sempre preparei algumas empresas e digo para se prepararem para o futuro, uma série de outras coisas. Assessoria financeira é importância, ter investidores. Muitos acham que isso vai estragar a empresa, não é bom ter outro sócio, mas muitos precisam dessa parte, eu acho que é importantíssimo. Como mostrar a importância para a pequena e média empresa de se ter um investidor, assessoria financeira? Porque muitos falam, isso não é para mim, mas eu quero saber, na sua opinião, isto é para eles ou não? Bom, eu sou suspeita para responder, para começar. Mas eu acho que a coisa mais importante, primeiro, não é porque é familiar, não é porque é pequena, não é porque é grande, que não se deva pensar no futuro e no planejamento e na estratégia. Pensar em coisas como essa é começar a pensar nas empresas não somente como geradoras de uma renda, de um dividendo mensal, de um salário mensal, e sim empresas como ativos que têm valor. Então, pensar em questões como essa, que levam em consideração a estruturação para captar recursos mais qualificados, sejam eles um investidor financeiro, seja a emissão de um título como debênture, seja até mesmo a abertura de capital, é importante para você começar a ter uma ideia do qual é o valor da sua empresa. Então, a assessoria financeira ela é importante para aproximar, o que eu digo, do preço ao valor da empresa. O que quer dizer isso, né? E essa é a pergunta que eu ia fazer. Seguinte, então, hoje eu chego aqui e falo que eu vou comprar a sua empresa por R$10. Aí você fala assim, não. O valor cultural do meu negócio, paixão. Não é o valor que eu imagino do negócio. O preço que eu estou te dando é R$10. A paixão entra em primeiro lugar. Mas isso não quer dizer que isso é o valor potencial do negócio. Então, a assessoria financeira, ela permite primeiro que você consiga refletir questões como essa. Nossa, meu negócio tem um valor. Qual é o valor deste negócio? Mais do que isso, esse valor desse meu negócio, eu consigo hoje ir a mercado e vender uma participação, seja majoritária, minoritária, por este valor? Se eu não consigo, por que eu não consigo? Então, pensar em questões como essa, independente da estratégia e do que se quer, eu acho super de mais-valia.
né? Muito importante para as empresas. Porque a minha dúvida toda, quando você está falando essa parte financeira, e eu converso com muitos, a gente conversa e tal, nessa parte do valuation, o valor das empresas, o nome que queiram dar, a paixão entra em primeiro lugar. Sim. Aí eu vou fazer uma pergunta bem difícil. Porque eu sei como trabalhar a parte do dono, a parte da sucessão, da governança, que é outra parte que eu quero conversar com você, mas como vocês chegam para um dono que tem uma empresa que possa valer R$10, como você falou, e o cara acha que vale 20 porque tem a paixão. Como é que mostrar para ele essa paixão? Essa é uma pergunta. É difícil, mas enfim, existe toda uma teoria, né, de avaliação econômico-financeira que está por trás. O que está por trás nada mais é do que uma projeção financeira de resultados trazida a valor presente, onde você consegue, obviamente, por taxas de desconto, que também tem por trás uma metodologia, onde você consegue chegar num valor justo pelo ativo. E ainda há também uma série de outros parâmetros importantes, como, puxa, meu concorrente foi vendido outro dia por um preço super alto. Eu queria ser vendido pelo mesmo preço do que o meu concorrente, porque eu acho que minha empresa é melhor do que a dele. Aí é melhor por quê? Tudo bem, isso faz parte do negócio. Ela é melhor por quê? Porque ela tem um market share mais interessante, porque ela tem uma estratégia mais acertada. Aí entra uma questão muito importante, que eu acho que pensar em valor, antes de tudo, e pensar em fontes mais sofisticadas de financiamento, abertura de capital, atração de um investidor financeiro. Antes de tudo, eu acho que, e o que hoje o empresário brasileiro tem dificuldades, está com dificuldades, é de pensar no futuro. Sim. Né? O que é meu pela negócio? Situação que a gente está vivendo. Hoje eu tenho dificuldade em saber qual vai ser minha receita no ano, porque o ano que vem a economia vai crescer, hoje eu estava escutando no rádio, vai crescer 2% ou vai chegar até 3%? Quer dizer, existe muita incerteza no presente, o que dificulta o exercício de se pensar no futuro. No entanto, a empresa ela é feita para durar para sempre. Então, é o sonho do fundador. É o sonho do fundador. Então, reflexões do tipo, bom, vamos fazer um planejamento estratégico para o meu negócio. Fundamental. Ainda mais nos momentos atuais, onde o que a gente sabe é que o mundo não será mais como a gente conhece hoje. Aliás, ele já não é mais, né? Em termos de diversos aspectos. Então, a primeira coisa muito importante para qualquer empresa, independente do porte, familiar ou não, é ter um planejamento estratégico. Depois disso, eu sempre digo, que aí está relacionado com o meu trabalho especificamente, é traduzir esse planejamento estratégico num planejamento estratégico financeiro, que é projeções de resultados, mas vai além de projeções de resultado. Eu quero entrar num novo segmento de mercado. Quanto dinheiro eu preciso para isso? Além disso, eu sei quanto que eu preciso na minha fábrica, porque eu vou comprar sei lá quantas máquinas, eu vou precisar disso. Só que no momento que você cresce, dependendo da indústria, essa indústria precisa de capital de giro. Se você investir muito em máquina, não tem capital de giro. Então, você tem que fazer um planejamento que não só mostre para você daqui a uns anos qual é o seu nível de receita, que vai estar, obviamente, relacionado com uma questão de participação de mercado, qual é o seu nível de rentabilidade, margens, mas qual o capital necessário para atingir aquilo. Eu já vi muitas empresas que já me chamaram uma vez, deu tudo errado, eu cresci nos últimos anos 40% ao ano e eu estou numa situação financeira super apertada, tem alguma coisa errada. Ele subestimou o capital de giro. A atividade dele é uma atividade, quanto mais ele cresce, vai para o banco, começa a ter uma estrutura de capital inadequada para continuar com um crescimento sustentável. Então, você fazendo esse planejamento financeiro de longo prazo, você consegue ver que dinheiro você precisa. Aí você olha se esse dinheiro vem de onde. O sócio tem dinheiro para pôr no negócio? Vale a pena o sócio pôr dinheiro no negócio? Eu já estou muito endividada, eu não tenho mais limite no banco. E eu não quero vender minha empresa. Você acha que essa é a hora do investidor? Essa pode ser a hora do investidor. Só que aí o meu conselho para qualquer empresa é que tenha este planejamento estratégico financeiro e tenha um plano para chamar de seu. O que quer dizer isso? Hoje existe muito capital disponível desses fundos de investimento
financeiros. Né? São vários, né? Os outros são esses hoje fundos que em geral compram uma participação minoritária da empresa, etc. E eles estão ávidos por boas teses, que eles chamam. O que é boas teses? São setores com taxas de crescimento esperadas atraentes, com boas margens, onde eles consigam ter, num período específico, em geral 5 ou 8 anos, uma rentabilidade interessante naquele investimento. Só que, dado que tem uma disponibilidade grande de dinheiro, o que tem acontecido, e a gente vê isso de uma forma recorrente nos nossos clientes e no mercado, é que os fundos batem à porta da empresa e dizem: sua empresa maravilhosa, eu gostaria de investir na sua empresa. Aí eu vou investir, sei lá, 50 milhões de reais no seu negócio para ter 30% do seu negócio. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai sair comprando um monte de empresa, a gente vai consolidar, a gente vai fazer uma super empresa daqui a 5 anos, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ter um grande Promete retorno. Um mar de rosas. E o que é isso? No fundo, em geral, o empresário é seduzido por esse discurso, porque é o que você falou da paixão. Chega alguém que diz que a sua empresa é a empresa mais bonita daquele setor, com a estratégia mais adequada. Não, entrou a paixão, você não age com a razão. E aí o que acontece no dia seguinte? Ele casa com esse fundo e aí ele começa a ter um plano que não é o dele. E ele começa a ter que ir atrás desses ativos, muitas vezes ele não acredita, muitas vezes ele nem quer trabalhar tudo isso que o fundo está dizendo. O fundo exige que ele fique na empresa cuidando dos negócios. Pronto, exatamente. Então eu digo, é importante a empresa ter um plano para chamar de seu. Outra coisa que é muito recorrente no mercado, nessas... Só te cortar uma coisa. Não é cortando dentro do seu raciocínio. Nesse processo todo que você está falando, você conhece muito bem, e um dos temas que eu queria te perguntar era governança versus sucessão. Uhum. Como é que funciona isso, enxergando os fundos? Eles imaginam que isso é importante ou não? Bom, para depois eu te fazer a pergunta final. Não, perfeitamente. Desculpa, porque eu queria só pegar o gancho para a pessoa lógico. que está lá poder entender. O fundo, já que você falou, o fundo, ele é o que eu chamo de um personal trainer. Porque o que o fundo vai fazer? Por que o fundo entra num ativo interessante, acha que ele vai conseguir aproximar o valor do preço para ele sair aquele valor e ter a rentabilidade que ele quer? Porque ele traz governança. O que é trazer governança? É uma série de iniciativas. Sucessão, eu diria que é algo prévio à entrada de um fundo. Porque é o início. É o início. O que o fundo vai fazer? Ele vai formar um conselho de administração, vai colocar uma cultura de prestação de contas na empresa, vai colocar uma série de políticas que ela sabe que levam que antes eram todas verbais entre os sócios. Exatamente. E por que é um personal trainer? Eu gosto de dizer isso. Porque, no fundo, se uma empresa consegue ter essa visão do que ela precisa, quais são suas fraquezas, ela montar um governo um conselho de administração, ela montar uma cultura de prestação de contas, ela não precisa do fundo, porque o fundo exige uma rentabilidade alta. Mas às vezes vai ser o chefe que ele nunca teve. É assim, você faz ginástica sozinho, vai na academia sozinho, ou você paga um personal trainer porque você sabe que você está pagando e tem que ir lá sempre? Então eu digo que o investidor financeiro é o personal trainer. Traz uma série de coisas muito interessantes, mas é sempre bom o empresário saber o que ele quer para ele. Né? Beleza. Mas o importante, respondendo a sua pergunta anterior, isto é só para empresa grande ter esse tipo de raciocínio? Não. Todas as empresas têm o seu valor. Aí pensando em sucessão, amanhã você está deixando um negócio para os seus filhos, para os seus netos, você está deixando um negócio mais valioso do que você fez. Então é a única forma... E a perpetuação do seu sonho. Exatamente. Então a única forma de saber isso é tendo um trabalho dessa maneira. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Foi tão bom que foi maravilhoso. Você deu uma aula. Você deu uma aula. Eu acho que todos nós aprendemos aqui. E para encerrar, por que contratar uma assessoria financeira? Você tem 1 minuto. Novamente eu sou suspeita. Sim. A assessoria financeira, ela te ajuda a te dar uma noção de valor do seu negócio, de pensamento no futuro e mais do que isso, como você se prepara para conseguir aproximar o preço ao valor.
Entendi. Eu acho que isso é a principal. E a assessoria financeira, no processo da captação em si, ela tem uma mais-valia muito interessante, porque ela conhece a cabeça do investidor, ela conhece a cabeça do banco, ela conhece a cabeça da Bolsa de Valores e assim por Beleza. diante. Muito obrigado, querida, pela sua participação. Obrigado pela Basipar. Obrigada. Deixar você vir aqui. Estamos encerrando o nosso programa. Se quiser ver este e outros programas, veja o nosso site ou baixe o nosso aplicativo. Muito obrigado.